No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira ao Vim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No Alto do Castelo, a vida sobra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira ao Vim. Sonhamos mais, construímos mais. Cartão de Visita News. E retomando, eu vou voltar com a entrevista. Estamos aqui com o Procurador-Geral de Justiça, que acabou de assumir a segunda gestão no Ministério Público. Tinha inclusive, algumas perguntas aqui, mas a gente vai retomar. Deixa eu comentar novamente. Ele é o Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, ingressou no Ministério Público de São Paulo por meio do concurso em 1989, formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, leciona Direito Penal na Fundação Armando Alves Penteado, na FAAP. No Ministério Público ocupou diversos postos de destaque antes de assumir a Procuradoria-Geral pela primeira vez. Em 2020 foi diretor da Escola Superior do Ministério Público e integrou o Conselho Superior da instituição, bem como o órgão especial do Colégio de Procuradores. Desempenhou ainda a função de Subprocurador-Geral de Justiça de Políticas Criminais. Foi também diretor da Associação Paulista do Ministério Público do Estado de São Paulo, a PMP, e lecionou na Escola Superior da Advocacia Paulista. No dia 9 de abril, venceu com maior votação da história a eleição interna para a formação da lista tríplice, a partir da qual foi nomeado para mais um biênio à frente do Ministério Público, o maior do país, pelo governador. Doutor Mário, obrigado pelo prestígio. Estamos no ar novamente. A nossa audiência está retomando e eu queria que o senhor comentasse novamente, eu sei que você é bom nisso, como que começou. Vamos lá, vamos falar da família de novo, que é o mais importante, para depois a gente voltar naquele assunto. Vamos lá. Olha, como comecei, né? Filho de pai advogado, né? Criado no seio da advocacia, meu pai advogado tradicional aqui do centro da cidade, com escritório da Benjamin Constant. E como todo jovem rebelde, ainda no começo, na escola, no que a gente chamava lá de o que seria hoje o ensino fundamental, e para nós, para mim, era o primário e o ginásio, eu disse para o meu pai que eu seria engenheiro mecânico, que gostava de carro, aquela coisa toda. Até eu descobri o que fazia efetivamente o engenheiro mecânico e o que fazia o advogado. O que fazia o advogado, eu percebi no próprio colégio arquidiocesano, quando lá atrás, onde eu estudei, aqui na Vila Mariana, o professor organizou um júri, como se fosse uma espécie de júri para discutir pena de morte. Imagine que isso era década de 70, isso era 1977, 1976, e eu tive a oportunidade de participar. Nessa participação, eu acabei me encontrando naquele debate e, a partir dali, optei pela carreira advocacia, pela carreira do direito, né? Quando fui para o colegial, que seria hoje o ensino médio, eu já optei, no colégio tinha a área de exatas, humanas e biológicas, eu já fui para a área de humanas, e entrei na faculdade de Direito só
se me permite, um registro. Eu me formei na Universidade Presbiteriana Mackenzie, fiz a minha pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica. É o meu pós-graduação na tá. Foi informação, mas vamos lá, ótimo. E uma vez formado, eu me deparo com aquele movimento de redemocratização do país, com a Constituinte. Estamos falando aqui de 1987, eu me formo em 1986. Em 1987, eu acompanho a Constituição Federal, nesse período todo, um período politicamente turbulento no país, e emerge, em 1988, o Ministério Público como a grande carreira, como a instituição fiadora dos direitos sociais da população brasileira, defensora da ordem democrática, e a partir daí eu faço uma clara opção pelo concurso público e pelo Ministério Público. Abraço essa carreira, já sei que você vai me pedir para dizer como é que foi, então vamos lá. Eu entro como em 1989, tomo posse aí ao lado de outros valorosos colegas em novembro, 13 de novembro de 1989. E, a partir daí, assumo como promotor substituto na comarca de Araçatuba, na sequência Queluz, Itaquaquecetuba, Mauá e, finalmente, Capital, sempre prioritariamente na área criminal. Por um período curto, fui promotor do Patrimônio Público e Social, ao lado também de valorosos colegas. Depois me promovi a procurador e começo a galgar, então, os postos aqui no âmbito da administração superior, como conselheiro, órgão especial, subprocurador, diretor da nossa escola superior e, por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça. A gente sabe que a gente está numa situação meio turbulenta, né? Principalmente por causa de tempos de pandemia. Se mudou muito, muita gente, 90% de todo o judiciário, a magistratura e o Ministério Público trabalhando via internet. Mas eu queria fazer uma pergunta que todo mundo me perguntou, não para perguntar para o procurador-geral, mas mandam para mim algumas coisas e dizem assim, porque a gente sabe, é óbvio que eu vou falar aqui, a questão das leis, né? A gente sabe que também a sua função, ela tem um viés político também, para poder ajudar a ser um grande gestor e ajudar a melhorar a situação da classe, né? Como tem a associação, que trabalha em paralelo, que é privada, e a sua função aí como gestor de comandar, são quanto você falou? 1.400 promotores de justiça? É isso, 1940. 1940. Então, agora, tem promotor que, inclusive a mídia, ela mostra muito as funções, as operações que são feitas e tal, e tem promotor que, às vezes, faz uma prisão que acompanha, vamos falar no caso do crime, que é também, o seu caso, ou que foi o seu caso na época, e acaba falando que enxuga gelo. O que eles querem dizer com isso? Porque prende o cara, e a questão das leis tem essas brechas, e acaba, em algum momento, esse preso está voltando lá para o Ministério Público. Isso tem alguma saída? Quer dizer, está sendo feito algum movimento para isso, doutor? Bom, com certeza, Zacarias. Veja, eu sou, como eu dizia antes, eu sou gaequeiro, gosto do gaeco, né? Eu gosto da atividade criminal, né? Do combate ao crime organizado. E nós temos, até desde o período em que eu tive a honra de estar ao lado do Ismânio, meu antecessor aqui, como subprocurador-geral de políticas criminais, eu me aproximei demais dos GAECos e juntos, e aqui quero fazer uma saudação ao secretário do GAECO, o Amauri, meu querido amigo e companheiro de jornada, e a partir daí nós passamos a bater recordes e mais recordes de prisões, de apreensões, etc. e tal. E quando a gente olha no contexto generalizado, parece que a gente está enxugando gelo. Fala, mas o GAECO vem batendo recordes e mais recordes. E não resolve o problema da criminalidade organizada. E no fundo, a gente está trabalhando muito para diminuir que ela se expanda ainda mais, para não permitir uma maior expansão desse crime organizado. Mas o que a gente precisa é ter um olhar de Ministério Público mais amplo. Ou seja, nós precisamos olhar o problema do crime organizado não só na sua vertente criminal,
que ela é fundamental e é importante, mas também onde o crime organizado tem e monta o seu exército, que era uma população absolutamente vulnerável, uma população que não tem emprego, uma população que que sofre com a ausência de cidadania. Então, a gente tem procurado demais ter um olhar diferenciado para os problemas da sociedade e temos procurado construir uma instituição mais estratégica e mais resolutiva, no sentido de que a gente passa, a partir de agora, a atuar de uma forma diferente. Estou falando aqui do projeto estratégico MP Social, que é algo em que a gente procura olhar os problemas da sociedade de uma forma ampla, multidisciplinar, que não vai ser resolvida apenas e tão somente com a nossa atuação criminal. A atuação criminal é pilar fundamental, mas, saindo o crime, tem que entrar a cidadania, tem que entrar o Ministério Público da Educação, o Ministério Público da Saúde, o Ministério Público da Inclusão Social, trazendo cidadania para essa população, para que o crime organizado não volte a ter o poder naquela determinada região da nossa cidade, do nosso estado. Eu acho que a partir daí a gente muda a realidade, porque a gente passa a asfixiar o crime, como a gente já está fazendo. Temos aí uma força-tarefa X, importantíssima, que procura mexer com o fluxo financeiro e tudo mais, mas tem que entrar a cidadania também, tem que entrar essas outras áreas, conferindo à população que, por conta da ausência do Estado, ela acaba nas mãos do crime organizado, acaba se formando um exército a favor do crime organizado. É o jovem que vê um caminho de prosperidade mais fácil no tráfico do que na escola. É essa realidade que nós temos que mudar. E é esse o papel do Ministério Público que eu gostaria de fazer nesses próximos 2 anos. Você comentou a questão do GAECO, que na verdade a gente sabe que lá atrás, né, e hoje mesmo, virou uma referência para o Ministério Público e tal. Mas também sabemos que temos aí, você comanda muitos promotores, inclusive em São Paulo, Grande São Paulo, interior de São Paulo, que estão ativos aí, que são promotores do júri, que estão fazendo o seu trabalho em conjunto com a polícia, né, e com a magistratura, que é uma coisa fenomenal, que às vezes não aparece. Eu costumo dizer que às vezes acontece que é natural, né? A gente está na capital, isso acontece na comunicação. Você está assistindo um programa nacional, daqui a pouco ele corta, ele entra regional. Então, a impressão que dá é que o cara está trabalhando de noite, não tem como se defender, porque não está de dia com toda aquela turma toda, né? Mas eu entendo que agora, esse projeto estratégico, ele tem grandes mudanças, doutor, ou não? Ele tem grandes mudanças, Zacarias, mas antes eu quero pontuar algo que é muito importante. Pode fica à vontade. A nossa atuação criminal. A gente fala muito do GAECO, mas nós temos muitos promotores e promotoras que atuam na área criminal no dia a dia, no júri, que é a nossa função tradicional, que é uma função tradicionalíssima, que é aquela primeira que nos atrai para a carreira, que é promotor do júri. E eu, no final do ano passado, pedi ao meu companheiro de jornada aqui, o Arthur Lemos, conhecido de todos, que coordena nossas atividades criminais, pedi a ele: eu quero números, Arthur, me dá os números na área criminal nosso. E eu fiquei impressionado. Quando o Ministério Público oferece a denúncia e inicia a ação penal, que é efetivamente quando nós entramos aí no ciclo do crime, nós conseguimos a condenação em 87% dos casos. Ou seja, isso mostra a eficiência do trabalho do promotor criminal anônimo, que está lá na sua comarca, que está aqui na Barra Funda, que está fazendo seu júri na comarca do interior. Então, é esse exército de abnegados e abnegadas, promotoras e promotores de justiça, que vem efetivamente fazendo uma diferença importante, ainda que com uma legislação ultrapassada, ainda que com uma legislação deficiente, ainda que com todas as dificuldades que é de conhecimento de todas e todos aqui. O projeto estratégico MP Social é o meu sonho. Como eu dizia, é algo que, se me perguntarem por que eu quero mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral de Justiça, eu digo,
é porque eu quero mudar o nosso modelo de atuação. O Ministério Público, que lá atrás, nas últimas décadas, é um Ministério Público um tanto quanto reativo, na medida em que o promotor fica lá, muitas vezes, esperando o volume de processos, né? Antigamente a gente falava nas pilhas de processo, hoje a gente fala nas linhas de processo que aparecem no nosso computador, porque os processos são digitais, e o promotor não está tendo tempo, muitas vezes, de pensar na sua estratégia de atuação. Por isso, nós já fizemos uma experiência nesses 2 anos, uma experiência certeira, acertada, que vai precisar de ajustes, que é o projeto estratégico MP Social, que fundamentalmente é um projeto de um plano de atuação, de um plano de voo para a instituição Ministério Público, para que a gente possa ter um roteiro, para que a gente possa exercer prioridade, e essa prioridade tem que ser regionalizada, porque os problemas de Ribeirão Preto são muito diferentes dos problemas do Vale do Ribeira, que são diferentes dos problemas do Vale do Paraíba, que são diferentes dos problemas de Presidente Prudente. Então, a gente regionaliza esse plano de atuação, e esse é o papel da Procuradoria-Geral, a gente entrega aos colegas todos os dados, todos os índices sociais, as manchas de criminalidade, onde está o tráfico, onde está o roubo, onde está o furto, né? Nós entregamos o índice de desenvolvimento humano, o índice de escolaridade, o índice de analfabetismo. A partir daí, os colegas com essa leitura imaginam um plano de atuação. Na sequência, uma audiência pública com a sociedade civil como um todo. E quando eu falo, Zacarias, sociedade civil é todo mundo mesmo. É com o prefeito, é com a Câmara dos Vereadores, é com as polícias, com a universidade, com a população, com as organizações sociais, com os movimentos sociais. E, a partir daí, a gente identifica quais são as pautas prioritárias daquela região. Da sociedade vai dizer para a gente. Olha, o que eu quero? Eu quero esgoto, eu quero água encanada, eu quero uma escola melhor, eu quero transporte público, eu quero a iluminação nesse bairro, eu quero que acabe com aquela favela, que aquilo seja urbanizado. E, a partir daí, nós construímos dentro de casa, e com as informações que a gente colhe nessa audiência pública, a gente cria um plano regionalizado de atuação. E o promotor, a promotora de justiça, exercerão as prioridades, buscando um resultado mais rápido, melhorando mais rapidamente a vida da população. Porque esse, Zacarias, é o sonho de todos nós. A gente, na entrevista do concurso público, na minha época tinha entrevista, e eles perguntavam, mas por que você quer ser promotor? E a gente tinha um discurso que todo mundo falava a mesma coisa, porque eu quero transformar para melhor a vida das pessoas. E com esse projeto, que precisa ser aperfeiçoado, discutido de forma mais ampla, a gente vai conseguir mudar o nosso modo de atuação, vamos conseguir resultados mais rápidos, vamos deixar de derrubar a pilha de processos e vamos passar a ser mais propositivos, alcançando resultados mais rapidamente. Nós sabemos que os procuradores gerais de todos os estados se reúnem, né? Em algum momento, nem sei quem que é o presidente desse conselho aí, quem que é hoje esse presidente, mas quando você fala em discutir com a sociedade civil ou com o próprio poder constituído, também entra em algum momento o governo federal ou não nessa história? Olha, seria sempre importante, uma parcela importante das questões, dos problemas que nós vivemos em termos de desigualdade social, o que gera criminalidade, desemprego e tudo mais, o governo federal tem um papel importante. É que eu sempre falo no prefeito, no governador, na Câmara dos Vereadores, hoje numa entrevista para a TV Assembleia mencionei isso também, que aquilo que está mais na nossa órbita local aqui do estado de São Paulo, né? Mas onde houver, por exemplo, Polícia Federal, não tem a menor dúvida que é importante a gente trazer a Polícia Federal para esse debate, é importante a gente trazer outros organismos federais que possam nos ajudar a construir uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária, nos termos do que dispõe e nos obriga a Constituição Federal de 1988. Mário, o que você tem para contar para nós, além dessa questão do projeto estratégico? Qual é a avaliação que você fez nesses 2 últimos anos
como um procurador-geral. Como eu te conheço há mais de 20 anos, eu sempre achei que você tinha esse perfil de saber levar as coisas, assim. Eu não vou dizer político, que não é o nosso editorial, porque a política tem aquelas coisas que às vezes que não é o seu caso, não é o caso de muita gente, de você vender e não entregar. Mas, assim, de saber levar a profissão e mostrar o que está acontecendo, que não está. Então, assim, qual é o levantamento que você faz nesses 2 últimos anos? Eu tenho recebido aqui agora algumas informações que você foi um ótimo gestor. E o que você tem para dizer sobre isso? Olha, eu brincava na campanha e dizia o seguinte, eu quero ter o Ministério Público na palma da minha mão, como eu tenho as contas da minha casa. Eu brincava com a turma e dizia, eu tento na minha casa nunca gastar mais do que eu ganho. Quase nunca consigo, porque a gente não consegue segurar. Né? Mas eu queria... Mas trabalha mais do que deveria, né? Trabalha mais do que deveria. Sem dúvida alguma, sempre, sempre. Isso é para todos nós. E eu dizia, eu quero saber exatamente como está sendo empregado o orçamento da instituição e eu quero gerir de forma mais profissional esse orçamento, investir na atividade fim, trazer mais... Acho que deu uma travadinha no teu som. Agora. Isso, deu porque tocou o telefone aqui. Trazer mais estrutura para o Ministério Público e, a partir daí, gastar melhor o nosso dinheiro, priorizando a atividade fim. Então, eu dou um exemplo a você. A nossa assessoria, que trabalha exclusivamente no gabinete, que, portanto, deixa de estar no seu posto na atividade fim, é a menor dos últimos 15 anos, em relação ao número de membros. Com isso, a gente procura mais eficiência no nosso trabalho, a gente procura ser mais eficiente no nosso trabalho e gastar menos, porque quando eu tenho o promotor no cargo, é uma gestão mais racional. E procuramos modernizar. Era importante modernizar. Quando veio a pandemia, isso mostrou a importância de nós digitalizarmos a instituição. Porque os promotores, quando eu assumi em abril de 2020, os fóruns estavam fechados. E boa parte ainda dos nossos colegas trabalham no fórum, que é um prédio do Poder Judiciário, eles não podiam sequer acessar as respectivas salas. E existem procedimentos que são nossos, procedimentos internos, como, por exemplo, os inquéritos civis. E eles não podiam andar, esses inquéritos civis. Não é? Isso mostrou a importância e a necessidade de digitalizarmos, de entrarmos na era digital. E, a partir daí, eu disse, nós precisávamos mudar a cara, nós precisávamos mudar a proa da instituição, que parecia voltada para o século XIX, nós precisávamos trazer a nossa proa para o século XXI. E nós tivemos, nesses 2 anos, Zacarias e demais internautas, mais de 15 novas ferramentas digitais na instituição, que traz economia, traz eficiência, e a partir daí, a partir dessas ferramentas e a partir de outras tantas modificações que fizemos, nós conseguimos, de fato, uma gestão muito mais eficiente, permitindo que o nosso orçamento pudesse ter um emprego mais efetivo, trazendo melhores resultados, tanto para os colegas como para a sociedade. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira ao Vim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sopra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira ao Vim. Sonhamos mais, construímos mais.
Mário, você agora mesmo comentou meus internautas, né? Eu queria saber o seguinte: existe eu acredito que já tenha isso, né? Mas existe algum planejamento de ter uma equipe? Acredito que o GAECO já faça isso. Essa questão que a própria pandemia criou, que tudo agora é internet, na questão da fiscalização, de fiscalizar esses fake news, esses golpes pela internet e tal. Eu queria aproveitar até para você, depois você complementa. Eu queria que você falasse sobre isso depois, mas de qualquer maneira, essa questão, como é que está a relação hoje do Ministério Público, que é principalmente no crime, com a polícia também? Porque tem que trabalhar, obviamente, trabalha em conjunto, né? Até teve uma mudança agora do delegado-geral, que deve ser seu colega lá de bairro, né? Que acabou de assumir. E aí, o nosso amigo Oswaldo Nico Gonçalves, que ele pôs Nico porque é Nico acima da lei, e acabou de assumir agora aí como delegado-geral. Então, eu queria saber como é que está essa relação do Ministério Público na questão do crime, que é uma coisa que pega muito também com o Ministério Público, e essa questão desses crimes que foram evoluindo agora na questão, na parte da internet. Olha, Zacarias, essa é uma preocupação que nós tínhamos já na gestão anterior do Ismânio, como subprocurador, e o Ismânio, ele criou o Cyber GAECO, nós criamos o Cyber GAECO, né? Hoje temos lá o Lister e o Richard, que são grandes colegas, e com a pequena estrutura que nós temos lá, eles têm feito grandes trabalhos, na área digital, na área da informática. Foram inúmeras quadrilhas desbaratadas em tempo de pandemia, inúmeros sites. Esse é um trabalho que muitas vezes não aparece, mas eles derrubaram, o Cyber GAECO derrubou inúmeros sites que vendiam produtos falsificados, como álcool gel e outros medicamentos aí que envolviam esse tema da pandemia. Recentemente fizemos, e aí você falou do Nico. Nico, para além de um grande profissional, é um amigo. Ele me dá a vaga de lateral direito no time do clube. Então, esse homem eu tenho que respeitar. Mesmo jogando mal, eu sou lateral direito do time lá. Ele e outros queridos amigos que me admitem lá. Fizemos uma operação DOP, o Cyber GAECO, que envolveu pedofilia, né? E foram presos, agora não lembro mais do número, mas isso aconteceu em outubro, novembro do ano passado. Nós prendemos ali mais de 50 pessoas envolvidas com pedofilia na internet. E as fake news, hoje em reunião aqui, eu dizia da importância do nosso trabalho preventivo para prevenir as pessoas das fake news, principalmente no processo eleitoral que se avizinha. A fake news no campo eleitoral, ela é um atentado à democracia, porque pode levar a pessoa a viciar o seu voto, pode levar a pessoa a votar de forma equivocada, e é sempre importante pontuar. O voto é o exercício pleno da cidadania, é o momento em que a gente pode dizer o que é certo e o que é errado, o que a gente quer e o que a gente não quer em termos de governo, em termos de parlamento. Então, as fake news serão nossa prioridade nessas eleições, e temos grandes projetos aí pela frente para educar a população, primeiro, para que não produza e não reproduza fake news. Segundo, para não acreditar em qualquer notícia que veja aí nas redes sociais. Aliás, aqui é algo que me preocupa muito. As pessoas estão deixando de olhar para a mídia tradicional e olhando só para a rede social. A rede social é importante, é fundamental. Ela nos permite, por exemplo, esse bate-papo tão gostoso aqui, tão produtivo, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com rede social. Tem que olhar quem você está seguindo. Seguir o cartão de visita aqui com o Zacarias é sempre uma boa opção. Aqui não tem fake news, aqui é bate-papo ao vivo, né? Com todas as tendências, e aqui você com certeza pode se posicionar no campo político, na sua vida pessoal, econômica, etc. e tal, com tranquilidade, porque aqui é transparência. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, e aí é uma questão de educação. Acho que todos nós ainda não nos adaptamos a essa nova era, que é a era da internet, que ainda é nova, por que não?
porque a cada semana, a cada momento, vem uma grande novidade aí nesse campo. Então, precisamos nos acostumar, precisamos educar. E são muitos projetos nesse campo que eu pretendo executar ainda neste ano. Essa questão de que você comentou, né, dessa evolução da internet e que tudo, até para o judiciário, Ministério Público, sei lá, magistratura em geral. Hoje eu estava assistindo uma live do Dr. Mário Balqueiro, que é juiz criminal de Mato Grosso, e ele comentando com alguns colegas dele, falando a questão da carta precatória, que hoje vai ser tudo via online, né? Você não vai perder aquele tempo de você ouvir alguém em outro estado e tal. Então, eu queria que você comentasse a respeito disso, porque também é um trabalho muito forte que o Ministério faz dessa questão da carta precatória. Como é que vai funcionar, ou se já está funcionando, né? Porque eu acho que a audiência, vocês já fizeram muitas audiências relacionadas a isso. Olha, fantástico, viu? É fantástico. Nesse campo, acho que nós evoluímos demais. Os colegas aqui criminais da Barra Funda contam que muitas vezes a testemunha não é localizada, não é intimada para prestar depoimento. Mas a outra testemunha que está sendo ouvida é parente ou é amiga dela. Aí você pergunta ali online, fala, e aquela testemunha? Ah, não, é minha amiga, ela mudou de celular. Espera um pouquinho que a gente já liga para ela. E você consegue ouvir a testemunha imediatamente. Não é? Ou seja, não há mais necessidade de adiar a audiência por causa disso. Né? A testemunha muitas vezes está no exterior, né? E você conecta e ouve com tranquilidade, com segurança. Eu gosto muito, acho que está caindo lá atrás. Havia sempre um preconceito contra as audiências virtuais. Né? Muitos advogados até diziam, não, é muito importante o juiz estar olhos nos olhos com o réu, com a testemunha. Não é? E veja que interessante, você consegue ver nos meus olhos, eu estou conseguindo ver os teus olhos, não é? Você consegue, eu brinco aqui com o gabinete, às vezes nas audiências virtuais, eu falo, por que você está chateado aí? O que está acontecendo? Você não gostou do que eu falei? Etc. e tal. Então, acabou a síndrome de Maria Bethânia. Essa frase aqui é de um famoso professor com quem eu tenho a honra de trabalhar aqui no gabinete, que é o Rogério Santos. Ele falou, essas plataformas digitais novas, elas acabaram com a síndrome de Maria Bethânia. Olhos nos olhos, aquela coisa toda, a música da Maria Bethânia, né? Não precisa mais. O olhos nos olhos agora é aqui mesmo. Né? Todos vocês estão vendo a minha expressão, aqui os meus olhos e assim por diante, como eu estou vendo aqui o Zacarias. Né? Isso não traz qualquer prejuízo para a audiência, para o processo, para o réu, para a ampla defesa. Então, acho que nós temos que avançar nisso mesmo. Isso significa justiça mais barata, mais rápida, mais eficiente, portanto. Mário, hoje você assina escritura, hoje você assina um contrato de locação, hoje você assina uma apólice de seguro. Isso eu estou dando um exemplo de uma pessoa física ou jurídica normal, tudo via internet. Essa questão de você também ouvir uma audiência via internet, isso daí abre alguma brecha jurídica para que isso não valha em algum momento ou dá sustentação jurídica para isso? Eu acho isso que eu acabei de dizer. Hoje nós temos sustentação jurídica para isso. Né? A gente precisa tomar alguns cuidados, claro, não dá para fazer um júri virtual, né? Não dá, por exemplo, em alguns casos de violência doméstica, né? A vítima prestando depoimento dentro de casa, com o agressor ali do lado, no mesmo ambiente. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, mas na maioria dos casos, até mesmo na área criminal, não há prejuízo, ao contrário. Acho que a audiência virtual e nos valermos aqui dessas ferramentas traz eficiência e baixa o custo do sistema de justiça. O teletrabalho é uma realidade para todos nós, né? Para o Ministério Público, para a magistratura, para as empresas privadas. Isso aqui é uma nova realidade. Eu digo até, eu brinquei o ano passado, ainda no auge da pandemia, o meu filho chegou em casa à noite e aí, pai, trabalhou muito. Eu disse, pois é, filho, hoje foi demais. Olha, de manhã eu fiz uma reunião em Presidente Prudente.
Depois do Caramba. almoço, eu fui para Sorocaba. E à noite eu fiz uma reunião em Santos, mas aqui do escritório de casa, porque a reunião foi virtual. Então eu conversei com os colegas de Prudente, de Sorocaba e de Santos no mesmo dia, sem que nenhum de nós tivesse que se deslocar, né? Olha o ganho de eficiência, o baixo custo para o serviço público, e volto a insistir, os colegas podem perceber se a minha expressão está uma expressão alegre, triste, se eu gostei, se eu não gostei, e assim por diante. Então não há nenhum prejuízo, acho que esse é o futuro, acho que a gente tem que aperfeiçoar e saber exatamente onde cabe, onde não cabe isso. Bom, Mário, você falou agora de, olha minha fisionomia, como é que eu tô, se eu tô mal, se eu tô ruim, se eu tô mal. Eu não queria ser deselegante, mas eu queria tocar no assunto. Eu sei que você é um cara que tem um coração do tamanho de um bonde. Eu queria que você falasse alguma coisa, depois eu vou comentar por quê. Quem não está nos assistindo, eu recebi muita informação de desembargadores que viram a nossa chamada de entrevista. Falaram, pô, Zaca, me mandaram inclusive a notícia, né? Eu só não estava presente porque estou fora de São Paulo. E que ontem foi o velório da sua mãe. E você, firme, a tua assessoria falou, eu mandei uma mensagem para a sua assessoria, e a assessoria falou assim, não, espera um pouquinho que... Eu falei, não, vamos mudar, porque apesar de que não é natural eu fazer as nossas conversas na quarta-feira, mudei justamente porque você concordou assim que assumiu o cargo de me dar entrevista. Eu falei, ele pode ir na quarta-feira, tem agenda. E eu falei, não tem problema, a gente divulgou, a gente muda o dia, e avisei a assessoria de pronto, falou, não, guarda um minutinho que eu vou falar com ele e tal, e aí a resposta veio muito rápido, falou, não, ele vai manter. E então, eu não sei em que você acredita, Mário, mas eu também não quero me vitimizar, você sabe da minha história, e eu queria que você falasse um pouquinho quem é a dona Tânia Fonseca Sarrubo. Se isso te faz chorar, ótimo, melhor ainda. Eu já chorei muito esses últimos dias, chorei muito hoje, em várias oportunidades aqui no gabinete. Perdi minha mãe na madrugada de domingo para segunda-feira, o velório dela foi na segunda-feira. Eu ontem fiquei em casa o dia inteiro, cuidando do meu pai, cuidando enfim, de aspas, né? Sentir bastante a dor, chorar bastante, esgotar esse processo que é inesgotável. Hoje, falando com uma querida amiga, ela disse, é uma nova vida que você vai ter, porque não existe idade para ser órfão, né? Eu sou um órfão de 59 anos. Perdi uma grande referência na minha vida, perdi uma mãe maravilhosa, que me deu princípios, me criou, se sacrificou por mim, que, como eu gosto de dizer, eu disse isso no meu discurso aqui na posse administrativa, sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, porque já na década de 50, mesmo meu avô sendo um homem absolutamente tradicional, né, e conservador, ela tirou carta, ela dirigia, ela trabalhava, foi uma professora de piano que ajudou muito na construção da nossa família ao lado do meu pai. Né? Meu pai, vendedor de peças, né? Vendedor de autopeças, depois trabalhando vendedor de relógios. Já com minha irmã mais velha nascida, entra na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, estudando à noite. Né? Minha mãe sempre teve essa participação, não só como mãe, como dona de casa, mas como profissional, porque ela segurou as contas da casa por muito tempo, dando as suas aulas de piano, ao mesmo tempo em que aquela supermãe, né, dando aula de piano, empurrando o carrinho com o Mário Sarrubo chorando, com a minha irmã Mariângela, com a Tânia, enfim, cuidando da nossa família. Realmente eu experimentei o momento mais triste da minha existência, aconteceu de domingo para segunda. Esses últimos tempos ela já vinha muito doente, e só ontem, no final do dia, eu tomei a decisão de que viria a trabalhar hoje. E eu tomei essa decisão porque, conhecendo a minha mãe, eu diria que ela me mandaria vir trabalhar no dia de hoje, porque isso não vai mudar o meu sentimento. Meu coração está evidentemente despedaçado, destroçado, destruído,
quem me conhece pode olhar aqui a minha expressão, sabe que eu sou alguém muito triste hoje. Essa tristeza vai me acompanhar por muito tempo, muito mais pela ausência física, porque espiritualmente, no meu coração, ela está muito presente. Ela está do meu lado aqui, eu tenho certeza absoluta. Estará conosco, com os meus filhos, com a minha família, enfim, sempre, em todos os momentos. Essa é a nossa realidade hoje. Tristeza pela ausência física, mas a certeza de que ela estará sempre conosco. O legado dela é um legado maravilhoso e ela está em todos os momentos ao meu lado aqui, no meu coração sempre. É isso. Ô Mário, eu retomo a minha fala. Eu fico lisonjeado, até porque para te pegar numa situação dessa, eu acho que o que eu posso dizer como jornalista é que você conte comigo sempre o que precisar divulgar o seu trabalho. Eu também tenho uma historinha para contar de você, porque isso não foi só nesse momento. Eu me lembro que uma vez, a última vez que eu lhe entrevistei diretamente nesse programa que você foi entrevistado, você acho que era subprocurador na época, e você estava com o pé quebrado, alguma coisa assim, e você foi de terno ou engessado, para fazer o programa. Então, assim, se vê que é uma cultura, uma genética de responsabilidade e de assumir a situação, que é uma coisa que isso se torne como exemplo para um monte de gente. Então, assim, eu não queria tocar nesse assunto e deixar emocionado, mas eu acho que para nós é uma grande experiência, né, de saber o tipo de pessoa que você é e que seus colegas aproveitem isso mesmo, de coração aberto, as necessidades profissionais, que a gente sabe que trabalhar no Estado não é mole, porque meu pai trabalhou, a minha mãe, o meu avô fez o brasão do Estado, entendeu? Que era calígrafo, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Então, eu aprendi isso também desde pequeno. Então, tem que ter esse jogo para... Existia um termo que a gente falava muito, meu pai falava muito no governo, falava assim, se a gente não se ajudar, não tem quem nos ajude, entendeu? Então, tinha que ter essa questão, essa harmonia, esse conjunto, para que as coisas andem, para que não seja nada injusto. Né, Mário? Então, eu quero te agradecer de novo e quero dizer que nós estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas, a nossa conversa que estará hospedada no cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil Televisão, outros portais do Brasil, que depois a assessoria do Dr. Mário e do Dr. Mário estará recebendo, e também no portal do Grupo Tati e do Correio do Papagaio do Sul de Minas. Além de estar na TV e no YouTube, a gente vai logo mais. Mário, eu vou te fazer sempre a mesma pergunta, né? Como sempre, para a gente encerrar. Eu até levaria mais tempo, temos até mais tempo, mas eu tenho medo até de perder, porque eu vejo que a internet tá passeando aí, sabe? Então, para não perder o conteúdo, eu vou te fazer a última pergunta e a gente encerra, até para que você descanse aí a sua cabeça e retome aí o seu trabalho e com a sua família. Para que você entrega o seu cartão de visita, Mário Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo? Eu entrego para a dona Tânia Fonseca Sarrubo, uma grande líder, uma grande mãe, uma grande mulher, uma grande amiga, um ser humano extraordinário, sem dúvida alguma. É dela, hoje é dela, sem dúvida alguma. Sinta-se abraçado, doutor Mário. Muito obrigado, conte comigo, tá? Obrigado pelo prestígio e desculpe o desgaste aí, porque tem essas coisas na internet também, tá bom? Boa sorte aí. Logo mais estarei tomando café com você, doutor Mário. Obrigado. Obrigado, Zacarias. Um grande abraço a você, um grande abraço àqueles que nos assistiram. Vamos em frente, com muita energia, com muita força. Vamos em frente. Obrigado. E um abraço para os seus colegas aí, que também, que logo mais estarei entrevistando também. Muito obrigado, Mário. Vários colegas nos assistindo aqui, turma do GAECO. Muitos. Eu quero saudação. E o meu agradecimento, a minha gratidão ao Ministério Público, que sempre foi muito solidário comigo nesses últimos dias aqui. Eu recebi inúmeras mensagens, o Ministério Público é minha família mesmo, e é essa uma
maravilhosa família que esteve do meu lado nesses momentos difíceis. Fica o meu abraço fraterno. Muito obrigado, Mário. Fica com Deus, viu? Deus abençoe Obrigado, sua família nesse momento. Obrigado. Igualmente, obrigado. Eu que agradeço. Cartão de Visita News.